pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui nesse outro episódio de podcast e hoje eu tenho um convidado muito especial. É um paciente, ele é muito querido, ele tem uma jornada admirável e a gente gostaria de expor um pouquinho essa jornada para que outras pessoas também se inspirem com ele. Eu estou falando aqui do Pedro Rossari, meu paciente. Eu tive a oportunidade de participar e de contribuir um pouco com essa jornada. Eh, mas eu quero ouvir dele. O Pedro, ele é um paciente ex-obeso e ele emagreceu espontaneamente, por regime, sem fazer cirurgias, né? E isso eu achei muito incrível. Então vamos ouvir das palavras dele mesmo. Pedro, bem-vindo, tudo bem? Como é que você Prazer, tá? doutor. É um prazer estar aqui. É uma honra você querer ouvir minha história, porque Não, a sua história tem que ser ouvida por todo mundo, é demais. Então, assim, você foi um paciente, você foi um ex-obeso, né? Conta um pouquinho, quantos quilos que você chegou a ter, quanto que você perdeu e de que maneira você perdeu? para falar a verdade, doutor, eu não sei o peso máximo ao qual eu cheguei. Aham. Porque eu comecei a me pesar depois de mais ou menos 2 meses que eu estava fazendo dieta, porque eu tinha medo da balança. Eu tinha Uhum, medo do que eu ia encontrar na balança. uhum. Eu sei que, desde que eu comecei a me pesar, o máximo foi 180. Eu sei que 180 teve ali. Então, Bateu uns 180 como eu ali, estava talvez perdendo. mais. Não, provavelmente mais, porque eu estava perdendo uma média de 10 a 12 quilos por mês nos primeiros meses da dieta. Então, dá para estipular uns 200. Mas eu Uhum. fico no 180 porque é o que eu tenho certeza. E que dieta foi essa, assim? Da onde você veio com essa dieta? Foi uma dieta cetogênica, à Uhum, base principalmente de gordura e proteína, né? Eu tirei o carboidrato. uhum, Hoje é até engraçado porque é uma dieta que eu não faria de novo. E também não recomendaria, por incrível que pareça. Eu uhum. sou, eu sou uma pessoa meio diferente nesse sentido. Eu fiz Aham. uma dieta que eu não recomendaria. Porque hoje eu tenho uma outra compreensão do que me fez emagrecer. A dieta ajudou, foi um ponto de partida, com certeza, mas hoje eu vejo que eu me mantive no peso que eu estou e consegui me manter porque eu mudei o meu estilo de vida, e não por causa da dieta. Então não foi uma dieta maluca que te fez chegar Ela aonde era você está maluca, hoje. Era ela era. Durante um ano foi muito intenso, eu comia no máximo 15 gramas de carboidrato por dia. E gente. eu pesava cada coisa que eu comia, eu colocava as calorias, a gordura, a proteína de cada alimento que eu comia num aplicativo e eu ia mensurando isso. Mas era muito estressante para o meu corpo. Era muito Imagino. estressante, principalmente de um nível psicológico. Corpo e mente, né? Era de um nível psicológico que me judiou muito. Uhum. E hoje em dia, olhando para trás, com o conhecimento que a medicina já tem, todo mundo fala, é uma dieta arriscada para algumas pessoas, por Uhum. conta de questão de rim. Então, assim, eu hoje tenho uma outra mentalidade. Eu acho que é Uhum. mais importante você criar uma relação saudável com a comida do que necessariamente fazer uma dieta. É mais importante você aprender a comer pelo motivo certo Uhum. do que necessariamente se restringir de alimento. Entendi. Até porque o seu cérebro pode interpretar essa restrição como uma agressão. Ele não vai entender necessariamente que você está fazendo bem para ele. Claro. Mas em algum momento você precisa da restrição para perder o Precisa peso, pelo para sair menos. daquele lugar onde você Porque, está. até porque geralmente quem está acima do peso come muito. Exato. Então a restrição acaba sendo um passo lógico para isso. Quanto você acha que perdeu? Desde que eu pesava 180 foram 100 quilos. 100 quilos a partir dos A 180. partir dos Quer 180. dizer que pode ter sido até um pouco Provavelmente foi mais. 120 ou até um pouco mais. Porque teve mês que eu perdi 15 quilos. Entendi. Então, assim, no começo pode ter sido 10, 12 quilos que eu fui perdendo por mês. E eu fui me pesar depois de uns 3 meses, então. Não, isso é incrível, né? Quem ouve isso fala assim: minha Nossa Senhora, como é possível fazer Já teve isso gente que achou com. que eu tava mentindo. Eu, A eu pessoa não imagino. Não, acredita. eu acho que muita gente que está assistindo aqui vai pensar a mesma coisa, mas tudo bem, não Não, é. importa. A ideia é saber que sim, é É possível. muito possível. E aí, quando você começou a emagrecer, o que que você sentiu de mudança no seu corpo? A leveza que dava, assim, e a melhora que também me deu para dormir. Porque uma Uhum, das coisas que quando eu estava acima do peso, eu sinceramente não me incomodava. Eu não me via como uma pessoa fora do espectro, fora do padrão. uhum, Eu sempre tive uma personalidade muito forte, então eu não ligava.
vivi a minha vida. Uma coisa que chamou minha atenção foi um dia que meu pai estava preocupado, porque meu pai sempre acordou cedo e ele me ouvia dormindo e a respiração pesada. Olha. E aquilo começou a preocupar ele. E ele falava comigo, ele tentava me dar algumas dicas. Ele falava assim: de noite, não tem problema você dormir com um pouquinho de fome, faz até bem pro seu corpo. Isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Uhum. Mas eu, em si, não me via como um problema, não me via como algo errado. Então eu estava bem confortável comigo. Uhum. E o que é um perigo, né? Pode ser um perigo. Claro. E aí você foi sentindo essa melhora de bem-estar, né? E claro que com a perda de peso teve uma mudança enorme de corpo, né? A gente que tá vendo você aqui não consegue nem imaginar Isso é só por engraçado. fotos, né? E eu acho que nem você consegue se imaginar, né? Não, é Só vendo suas difícil, velho. roupas antigas, aquela coisa que ele Parece sempre outra põe, pessoa. é outra Sinceramente, pessoa. assim, dá pra dizer que aquela pessoa não existe mais. Eu olho pra trás e não consigo imaginar aquela vida. E como que você falou assim, bom, agora eu acho que eu preciso de uma reabilitação na cirurgia plástica. Em que momento que deu esse estalo? Foi na metade do caminho, doutor. Quando eu tava emagrecendo e eu comecei a ver que tava ficando uma pele, eu fiquei surpreso, porque por incrível que pareça, eu não imaginei que isso podia acontecer. É mesmo? Porque eu tava fazendo todo o processo de dieta por conta. Aham. Eu não tava nem indo em médico, assim, fiz tudo por conta. Quando eu vi, eu tomei um susto. Aí eu fui atrás e eu vi que era comum, né? Ficar uma certa flacidez, ficar um excesso de pele que não tinha muito o que fazer. Nessa hora dá um desânimo, porque você fala assim, poxa, eu tô fazendo tudo isso pra chegar até aqui e ainda assim tem coisas que estão fora do meu controle. Tem danos que já estão feitos e eu não tenho como arrumar assim, de uma forma rápida. Uhum. Aí quando eu cheguei perto do final, assim, do peso que eu tava emagrecendo, ou do que eu achava que era o final, porque da primeira vez que eu fiz a dieta eu fui até 90 quilos. Uhum. Aí eu cheguei em 90 quilos, foi como se fosse um platô, não descia daquilo. Não importa o que eu fizesse, não importa o quanto eu restringisse caloria, não descia daquele peso. Aí Uhum. eu parei. Aí eu parei de fazer dieta e comecei a tentar viver uma vida normal, com excesso de pele. E Uhum. sempre falando, eu quero fazer, eu quero fazer. E tentando me programar para fazer. Só que naquela época eu tinha 21 anos, 22, tinha acabado de sair da faculdade, então assim, eu não tinha nem tempo muito para pensar nisso. Eu tava Uhum. começando a trabalhar, fazendo as Correndo. coisas. Então foi uma coisa que eu fui tentando postergar. E aí você tentava encontrar formas de viver com aquilo. Então, por Uhum. exemplo, eu ia fazer exercício e correr é uma coisa que incomodava por conta do excesso de pele. O Exato. que eu fazia? Eu usava camiseta de compressão, Uhum. eu usava shorts de compressão. Então você conviveu alguns anos com essa sobra de Eu pele. convivi 10 anos com essa saúde. 10 anos? 10 Eu anos. não me lembrava 10 disso. anos não, 9. Que foi Tá. ano passado que a gente começou, 9 anos. Aham. Eu fiquei 9 anos assim, postergando. Chegou uma hora que eu até falei, acho que eu vou viver assim pro resto da vida, né? Mas aí eu também comecei a pensar, eu falei assim, eu tenho 32 anos, eu não posso me conformar em viver desconfortável. Tem Uhum. como preparar, tem como arrumar isso, por que que eu não vou fazer? Claro. E aí eu entrei numa nova fase onde eu emagreci mais 20 quilos Olha só. para me preparar para isso. E aí você falou: "Bom, agora eu tenho que Aí resolver chegou a isso". hora. E como que você me achou? Com certeza já te perguntei isso, mas Já, eu não me lembro. eu tava fazendo check-up com um endocrinologista e aí por curiosidade eu perguntei, tem algum médico que você indicaria para fazer isso? E ele falou: tem um médico que eu vejo o trabalho, eu acho que ele é especialista nisso e vai conseguir te ajudar. E ele me indicou o seu nome. É mesmo, olha só. O Dr. Tiago Vidotto, endocrinologista, Ah, e sim. ele Tiago, se falou. você estiver vendo isso daí, obrigado, um grande abraço. Aí eu lembro que no mesmo dia a gente chegou em casa, né? Aí entrou no site dele, ficou, no seu site ficou olhando, aí começou a ler. Aí a primeira coisa que me chamou a atenção era você falar que não precisava de dreno. Que eu morria de medo de usar dreno. Exato. Por algum motivo eu tinha uma afeição, eu falei, não, por causa daquela bolsinha. E você sabe que a reabilitação de um ex-obeso, né, ele é um tratamento na cirurgia plástica considerado reparador, né, ele não é considerado estético. E por isso muitos colegas utilizam dreno, né, porque a gente está falando aí de grandes sobras de pele, de grandes mudanças corporais, onde existe, você acaba deixando um espaço.
vazio, descolado nessa região, que exige o dreno, né? Mas mesmo assim, a gente usa as técnicas que a gente aprendeu na cirurgia estética, né? De não usar dreno, de fechar esses espaços, que dá muito certo. Dá muito certo. Realmente Realmente foi assim, é muito, muito legal e, enfim, é uma coisa a menos para se preocupar, né? De porque não. acho que foi o decisivo pra mim falar Olha assim, só, agora eu vou. olha só. Porque eu morri de medo de dreno. Bom, e aí você chegou lá na primeira consulta e, enfim, e aí a gente, né, na primeira consulta faz um planejamento, né, de quantas cirurgias que você precisa, de tudo que precisa resolver, e muitas vezes isso é meio frustrante para o paciente, porque ele vê que são um monte de coisas e acabam resultando em muitas cirurgias, né? Lógico que a gente, de forma estratégica, tenta juntar as cirurgias da forma mais inteligente para conseguir condensar o maior número de procedimentos em cada cirurgia. Mas ainda assim acaba gerando muitas cirurgias. Você consegue falar para a gente quantas você fez? No total foram 3. Acabaram sendo 3. Iam ser 2 e foram 3, né? Foram 3 cirurgias Foram 3 grandes, né? cirurgias, né? Onde cada uma delas a gente resolveu várias coisas. É. Eu nem me lembro mais. O que que a gente fez em cada uma? Na primeira foi a abdominoplastia, Aham. que a gente resolveu o abdômen. Aí teve Você nem também. lembra direito. Nem lembro também. Eu não tava em condições muito de lembrar depois. Aí na segunda foi a parte do tórax. E aí você também arrumou mais alguma coisa no abdômen. E a Hum. terceira foi a parte das pernas. E você arrumou um pouquinho em tudo que tinha Não, faltado. tem razão. Agora você falou assim, a primeira eu costumo indicar mesmo, abdômen e a gente fez uma lipo. Isso mesmo. Essa lipo, né, que pode parecer contraintuitivo, porque você perdeu, putz, 120 quilos, né? Você fala, ué, vai fazer lipo do que? Mas a gente tem muita lipodistrofia, que é quando você perde gordura de lugares onde você não gostaria e você não perde onde você gostaria. Isso foi uma outra coisa que eu aprendi nas nossas conversas. Eu não imaginava isso. Isso, e a gente tem que dar uma redistribuída nessa gordura. Então a lipo serve para isso. Você vai tirar um pouquinho, são poucas coisas. Você tira de alguns lugares que não ficaram, que ficaram estranhos durante o processo de emagrecimento e enxerta a gordura onde precisa mesmo, né? E aí soma isso a uma retirada de pele do abdômen, que isso daí melhora a qualidade de vida, higiene, estética, melhora tudo, né? Então isso daí é bem legal. Aí a segunda a gente fez o que fez o Foi o tórax, tórax. que aí a gente tratou aquela parte da região de mamas, Ah, e o braço, braço, é verdade, o né? tórax e o braço. Ainda É isso faz mais um mesmo. pouquinho de lipo, porque precisa também redistribuir algumas gorduras dessa região, então a gente dá uma redistribuidinha nisso daí, Foi né? isso mesmo. E por Você fim a deu gente uma fez a coxa. corrigida aqui na lateral, que também tinha Isso, ficado muito isso é verdade. por conta de outra coisa que eu aprendi, né? Que os ossos abrem quando você ganha muito peso, né? Abre a caixa É, torácica, abre aqui exatamente, é o exatamente. celíaco, né? A obesidade, esse excesso de gordura, né, que é concentrado nessa região abdominal, ele tem algumas, ele deixa algumas sequelas permanentes, né? Ele distorce um pouquinho o esqueleto. E um dos lugares que a gente mais vê que ele distorce são em dois lugares, na verdade. É na parte inferior da caixa torácica. Então, essas costelas mais aqui de baixo, pelo aumento do volume, elas abrem. E da mesma forma, aqui a crista ilíaca abre também. Então, você tem, né, para caber, para acomodar toda aquela gordura, você tem essa parte mais larga, mais aberta e a parte a parte inferior do tórax também. Isso daí, quando você emagrece, fica bem visível, né? Você fica com essa parte mais Exatamente. visível e a E crista isso é uma ilíaca coisa mais. que eu fui aprender na nossa primeira consulta. É, Quando eu fui conversar a primeira vez, você me falou, eu fiquei chocado com isso. pois é, pois é. Claro que é uma coisa que isso daí não tem tratamento, né? Você não corrige isso daí, mas fica muito sutil e Fica, quando né? você redistribui as partes moles, as gordurinhas, você meio que disfarça esse problema esquelético, né? E fica muito bom, né? Ficou ótimo. Eu não tenho do que reclamar. E me diz uma coisa que muitos pacientes que passam pelo que você passou temem, né? Que são as cicatrizes. Porque são cicatrizes grandes em vários locais do corpo. Como é que você se relaciona com isso? Eu, eu não ligo muito pra cicatriz, assim, esteticamente nunca tive problema. Meu medo com cicatriz sempre foi, vai abrir ou não vai abrir? Exato. Tá funcionando ou não tá funcionando? Uhum, Foi muito tranquilo. uhum. Sendo bem sincero, muito mais tranquilo do que eu imaginava. Se você lavasse ela todo dia, deixasse limpinha, não tinha do que reclamar.
em questão de cuidado. Foi muito simples, muito tranquilo. Uma cicatriz de boa qualidade, né? Escondida nos lugares Tem mais cicatriz que você discretos, não né? vê, tem Uhum, cicatriz que, assim, por incrível que pareça, esquece que tá lá. uhum, É incrível. Principalmente do abdômen. A do abdômen, que ela é bem larga, ela fica certinha, né, na linha da cueca. Então, assim, você não vê ela, é incrível. E o que você ganha de qualidade de Nossa, vida, mais do que compensa essa cicatriz, mas né? muito. Eu Valeu. sou outra pessoa desde que a gente começou o processo, assim. Eu Você tá tô pesando leve. quanto agora? Eu tô com 80. Tá com 80. Tô com Você 80 tá fazendo quilos. exercício físico? Deveria. Eu não sou muito fã de musculação. Eu só caminho. Eu gosto Mas muito de mesmo assim caminhar. tá mantendo bem, né? Sim, sim. Tá. É por conta do que eu te falei, é estilo de vida. Eu Uhum, achei um estilo de vida que funciona pra mim, assim. Eu não como o que eu deveria, eu como o que eu gosto. A gente faz um exercício que a gente gosta, que é caminhar, sem muito estresse, sem muita neura. uhum. Então, assim, eu encontrei um estilo de vida que funciona muito bem pra mim. Então, não tem muita dificuldade em manter o peso. Teve alguma dessas cirurgias que foi mais difícil? A primeira, da abdominoplastia, eu acho. Ela foi mais difícil ou você tava meio assustado na Eu tava primeira? assustado, então isso contribuiu bastante. E ficar curvado me dava agonia, porque eu sou muito inquieto. Eu gosto Uhum, de fazer coisa pela casa, me dava agonia ficar uhum. curvado, mas assim, também passa tão rápido, porque você tá... São poucos dias, se você pensar E bem, eu que tive que ficam aprender numa uma coisa lembrança. nessa fase, que assim, às vezes você tem que tirar um tempo pra você. Uhum, Por incrível que pareça, às vezes você tem que reservar um tempo pra ficar quieto. uhum, Pra mim isso era diferente, porque eu não tenho muito isso. Então assim, foi um aprendizado até nesse sentido. uhum. Mas foi bem mais tranquilo do que eu imaginava a recuperação. Não... Olha que legal. Sabe que muitos pacientes, né, que você é muito jovem, mas pacientes que passam por esse processo um pouco mais velhos acabam precisando também fazer algo na face, né? Então, eu tenho vários pacientes que eu fiz um lifting de face pós-obesidade, né? A Então, gente tem depósitos de gordura aqui, né? e o emagrecimento da face acaba fazendo cair tudo, né? Você emagreceu muito bem na face, você continua tão jovem quanto Ainda bem. quanto quanto antes e acho que foi muito bem. Mas de fato, alguns pacientes precisam, além dessas cirurgias todas que você fez, ainda precisam mexer na Que face, interessante, isso eu não né? sabia. Para a cirurgia plástica, o que é necessário é o peso estável, né? Então, se você está no processo de emagrecimento, não é hora de cirurgia ainda, né? Ou se você acha que o seu peso variou um pouco nos últimos meses e você está meio que se definindo no peso, né? Não é hora de cirurgia plástica ainda. Entendi, Cirurgia plástica é o peso estável, porque a ideia é te dar o melhor resultado para o peso que você está. entendi. Inclusive, acaba sendo um perigo engordar depois, né? Engordar depois pode ser bem Se prejudicial, você então... emagrecer artificialmente, né, antes da cirurgia plástica, e para poder fazer a cirurgia plástica, aliás, você corre o risco de engordar depois. E vai ser uma frustração para todo mundo, que você vai ganhar peso, você vai perder resultado, né? Ninguém vai ficar feliz com essa história. Então, eu prefiro que o paciente esteja num peso estável, né, para que ele consiga manter esse peso no pós-operatório. Então, esse aqui é o ideal, né? Então, Interessante. tem que passar por esse processo que você passou mesmo. Muitos pacientes passam por esse processo com cirurgia bariátrica, né? Então fazem uma gastroplastia ou usam de artifícios como balão intragástrico, enfim, para perder peso, né? Muitas vezes não é um peso tão vultoso quanto esse que você teve, né? De 100, 120 quilos. Para muitos pacientes, muitas delas mulheres, né? 30 quilos fazem uma diferença enorme, né? E elas já sentem uma grande diferença no corpo também, com 20, 30 quilos, já fica com sobra, né? De pele. Então, dependendo da idade, sobretudo, a pele ela se acomoda muito mal, né? E precisa de cirurgia plástica, precisa de uma reabilitação, né? Então, foge desse contexto estético, né? De você fazer só para ficar mais bonita, mas você tem que fazer para se reabilitar, para voltar ao que você era, né? Para ter uma vida normal, A qualidade de vida. para ter qualidade de Hoje em dia eu vida, entendo mais do que nunca a qualidade para de vida. envelhecer bem, né? Então é exatamente isso, né? Você tem que se recuperar desse processo que você teve de ganho de peso e perda de peso grandes, né? Grandes perdas ponderais, né? E aí, com essa história toda que você passou, o que que você traz de.
que você traz de mensagem para quem está naquela fase lá, quando ainda está obeso, ainda está nesse processo, pensando em começar o processo de perder peso? Eu acho que a mensagem é um dia por vez. Uhum, É um dia por vez. Porque pode ser frustrante, é angustiante. Quando você está muito acima do peso, você perde 10 quilos. Não faz tanta diferença assim, você ainda não vê. Vão ter meses onde vai ser muito frustrante, realmente muito frustrante, porque você vai olhar na balança e você fala, fiz tudo certo e não perdi nada. Você não vai uhum, ver diferença, então vai dar frustração. Então a mensagem é paciência. É paciência, um dia por vez, e vai fazendo a coisa certa. Não pode encarar isso como um peso. uhum. Tem que encarar isso como realmente uma nova vida. Quando você gosta dessa vida que você escolheu, fica mais fácil. E eu vou te pedir uma segunda mensagem, que é um segundo ponto importante. Quando você perdeu o peso e você está começando a ver a sua pele sobrando, a sua silhueta não ficando, né, daquele jeito imaginado, que você fala, bom, perder peso, vou ficar com uma silhueta bacana, e não está acontecendo. É um pouco frustrante, né? Qual que é a sua mensagem para as pessoas que estão nesse momento de terem perdido peso ou de estarem perdendo e verem que a silhueta não tá bacana? Vai dar um desânimo. Você vai pensar duas vezes, vai falar assim, pra que que eu tô fazendo isso? Mas aí depois você tem que parar e pensar, eu tô fazendo isso pra mim, eu tô fazendo isso pra minha saúde, e tudo tem solução. Principalmente hoje em dia, tem soluções que não são tão assustadoras quanto você acha. Eu achava que era um bicho de sete cabeças, não foi. Que vai muito além da estética, Uhum, vai na questão da qualidade de vida. Então, perfeito. primeiro melhora a sua qualidade de vida alimentar, o seu sono, e depois melhora a sua qualidade de vida arrumando o seu corpo. Parece uma coisa, muita gente fala que é estético, não é, é qualidade de vida. Então, por mais longe que isso pareça, por mais que pareça ser um objetivo para muitas pessoas distante, não é. Dá para fazer, precisa fazer. E por incrível que pareça, muitas vezes isso não é coberto, né, por convênio, mas tem formas de ser coberto, porque para muitas pessoas não é uma questão de querer, é uma questão de precisar. Uhum, É uma questão de que se elas não arrumarem esse excesso de pele que ficou, vai voltar tudo. Você vai voltar da estaca zero, porque você não vai continuar não se sentindo bem com o seu corpo, vai ter dificuldade de fazer exercício. E você vai voltar, você vai ter um processo de retroação. Não é legal isso. Então, perfeito. assim, essa sobra de pele, por mais que desanime, ela é necessária, precisa ser corrigida, porque senão tudo que você fez até ali vai voltar, vai perder. Perfeito, perfeito. Queria te dar uma última cutucadinha. Eu sei que esse processo todo que você fez é algo que merece um registro, e você está pensando em fazer Sim, um registro disso. Conta um pouquinho disso aí. eu gostaria de, com esse livro, falar o que eu queria que tivessem me falado há anos atrás. Coisas que, por ignorância ou falta de conhecimento, eu não sabia. Como, por exemplo, o excesso de pele. Essa questão de que o importante não é você necessariamente fazer dieta, mas você viver melhor. Viver melhor para você. Porque tem muita gente que tem dificuldade de seguir uma dieta. A pessoa, ela não Uhum, consegue cortar um doce, por exemplo. E às vezes ela tem que entender que não precisa cortar, você precisa diminuir. Às vezes não é perder peso, é parar de engordar. Esse é o primeiro passo, às vezes. uhum. Simplesmente pare de engordar. Para quando que vai sair esse livro? Daqui a um ano eu gostaria. Eu quero um Em um exemplar, hein? ano, não só um exemplar, você vai ter alguma coisa para Ah, falar ali, doutor, você pode ter certeza. Você literalmente me conhece de ponta cabeça, de é dentro para verdade. fora. Do avesso. Do avesso, literalmente. Então, alguma coisa você tem que falar ali no livro. Então tá bom, vai ser um prazer, vai ser um prazer. E, bom, eu queria encerrar aqui esse bate-papo, é um bate-papo rápido mesmo, mas para mostrar essa jornada que você teve, que foi louvável. Eh, Você passou por todos os períodos, todas as ansiedades, as aflições de quem tem uma grande perda de peso, perde e se reabilita com a cirurgia plástica, né? Então, isso daí para mim é muito louvável, né? É muito incrível, Obrigado. né? Eh, o fato de você ter ou não utilizado de recursos que a medicina oferece, como cirurgia bariátrica ou não, não desmerece, você nem usou, né, na verdade, né? Mas quem usa esses recursos não tem nenhum desmerecimento na jornada, né? A gente tem que Eles usar o que precisa. Às têm que usar vezes o que tem que fazer o que precisa precisa. para chegar no objetivo da saúde, da autoestima, do bem-estar, né? Então, a sua jornada é incrível, né?
e merece essa inspiração para outras pessoas que estão passando por esse momento e que precisam, de uma inspiração, de um exemplo para saber que isso daí é possível. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado de coração por ter vindo aqui e ter contado a sua história. E só uma última coisa, eu não conseguiria imaginar esse processo sem você, sendo bem sincero, sem você e sem a sua equipe. Assim, vocês fizeram ser muito mais fácil do que eu achei que seria, porque vocês têm um tratamento humano e isso faz diferença nessa hora, porque não é fácil. Você tem que se expor na hora de fazer isso, literalmente, e se não for com alguém que te passa segurança, fica muito difícil. Uhum. E esse era um dos impeditivos, por isso que eu acho que eu também adiei tanto tempo isso. Porque é uma situação complicada. E assim, eu agradeço mesmo por ter encontrado você, toda a sua equipe, Eu que te agradeço. a Lucimara, a Bruno, todas assim, o Dr. Rafael que também sempre no dia seguinte ia falar comigo, e tinha o maior carinho, então assim, vocês são demais. Obrigado. Não, eu que agradeço a confiança. Você foi ótimo. Você realmente soube se cuidar e agradeço todo o carinho, né, que Obrigado. você sempre dedicou. Bom, eu vou encerrar esse podcast aqui. Agradeço aqui a audiência e até o próximo. Um beijo.